Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de meditar num novo dia na palavra do Senhor. A nossa meditação hoje, dia 9 de março de 2025, está no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, e o nosso versículo de trabalho é o versículo número 22. E nele está escrito: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Que coisa triste, né? Você já imaginou na sua vida você estender a mão para alguém e esse alguém logo depois tornar-se infortúnio na sua vida ou na vida daqueles que você ama? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas não são prestativas, não são úteis para outras pessoas na vida, e o que elas recebem de retorno por isso é a ingratidão, é a maldade, são roubadas, são vilipendiadas, são maltratadas, né? E o cenário aqui é algo semelhante a isso. Às vezes, como as coisas acontecem, elas acontecem de uma forma que a gente não sabe nem explicar. Você lembra que Joás teve a sua vida resgatada pela sua tia Jeozabade, que era mulher do sacerdote Joiada. Lembra-se disso. Você lembra-se também que dos nossos devocionais nós dissemos que Joás foi elevado à condição de rei, ou seja, foi colocado como rei, porque Joiada, ao cuidar dele durante 6 anos, no 7º ano, resolveu fazer a estratégia de um plano e colocar em prática, a fim de apresentar aquele garoto que, por direito, tinha direito ao trono de Judá, porque ele era sucessor da linhagem de Davi, e a palavra de Deus, o compromisso de Deus, a aliança de Deus para com Davi, lhe garantia ao Davi que haveria sempre um representante da família de Davi no trono. E Joiada, junto com sua esposa, garantiram isso quando preservaram a vida de Joás, que teve a vida de todos os seus irmãos ceifada por uma pessoa que devia amá-los, que era sua avó. A sua avó foi a mão que levou a sua família à perdição, à destruição. Mas havia chegado o momento, e Joiada, através do seu plano, coloca de volta e institui a família de Davi ao trono de Judá. E esse capítulo, ele traz algo interessante, porque ele logo no versículo 2 do capítulo 24, ele diz assim: fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Você vê que logo na entrada, logo na colocação inicial de falar sobre esse precioso garoto, esse precioso rei, já há uma condição, que ele fez o que era reto do Senhor. Só que a condição é durante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E Joás governou Judá por 40 anos. E Joiada já vem criando e cuidando dos interesses e, vamos dizer assim, conduzindo ele diante ali do Senhor. Ele toma a decisão, toma a atitude para que ele possa conduzir o povo de Judá nos caminhos do Senhor. E ele faz isso de forma muito boa. Joás, ele se interessa por reconstruir, por reparar,
para restaurar a casa do Senhor. No versículo 4 diz: E sucedeu depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ou seja, Joás é tão bem criado por Joiada que nasce dentro dele. Ele olha para o templo, olha a casa do Senhor e vê como o próprio povo se afastou, como o próprio povo foi nas suas práticas idólatras destruindo e, vamos dizer assim, manchando aquela casa. E ele estipula ali para que pudessem, por meio dos levitas, novamente, lá dentro do princípio, que é lá em Moisés, capítulo 30, lá de Moisés, que fala sobre a expiação pelas almas, o valor que tinha que se pagar, as ofertas. Joás estabelece, então, novamente, que fosse pegar esse dinheiro, mas os levitas não estavam muito interessados, porque estavam afastados de todo o processo da relação com a obra de Deus, desinteressados, mas ele se manteve firme e motivado. Então ele manda preparar uma arca que coloca em um determinado ponto e o povo vai começando a ofertar e dar ali o dinheiro, porque agora eles têm como propósito, começa a despertar novamente para as coisas do Senhor. E a partir dessa ordem que Joiada fez, que Joiada determinou, o povo fez a urna, colocaram lá e o dinheiro começou a ser arrecadado. E então, lá no versículo 10, nós temos a consequência de tudo isso. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E aqui, durante essa obra, durante todo esse processo, você vai vendo que Joiada, junto com Joás, porque Joiada estava à frente de todo o projeto, de toda a condução dos trabalhos, Joiada faz com que as coisas aconteçam. E eles arrecadam muito dinheiro, eles administram muito bem as obras, eles vão prosperando cada hora mais, renovando a casa do Senhor, contratando as pessoas corretas, as pessoas trabalhando de uma forma feliz, recebendo o que é seu, ou seja, a obra está prosperando. E tudo aquilo prosperava, a obra crescia e tudo ia sendo, vamos dizer assim, bem trabalhado pelas mãos ali dos homens que se envolviam tanto na direção quanto os que construíam, e a casa de Deus, ela volta ao seu estado restaurado e eles começam a fortalecer novamente os cultos, os cerimoniais, ou seja, vai trazendo de encontro o povo novamente a sua identidade com o Senhor. E o que eles arrecadaram foi tão expressivo, o que o povo se sentiu motivado, se sentiu alegre, se sentiu despertado, foi tanto que, além deles reconstruir o templo, eles foram repondo os utensílios, os materiais que eram utilizados na casa do Senhor, mas que foram danificados ou corrompidos. E as coisas foram acontecendo. Ao final de tudo, chega a hora do sacerdote Joiada descansar. E ele descansa com 130 anos de idade, mas todo o tempo orientando, conduzindo, confortando e preparando Joás para que ele pudesse reinar de forma absoluta e de forma que agradava ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, as pessoas que na verdade andam com você dentro da obra, elas andam por andar. Elas não se transformaram verdadeiramente. A palavra do Senhor, por exemplo, em relação ao Novo Testamento, ela fala muito de uma relação, ela sempre desperta uma certa discussão, se o homem vai a Deus, se Deus é que escolhe o homem, porque biblicamente nós temos
versículos que puxam para um lado e para o outro, parecem nos puxar. Mas muito claramente, dentro da nossa concepção, Deus escolhe os seus homens. E a vontade dele é que todos os homens se salvem. Mas Joás aqui, parece que agora vai mostrar um outro caráter. Porque assim que teve a morte de Joás, a morte de Joiada, assim que acontece, lá no versículo 17 temos um ponto muito importante, diz: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Esse finalzinho dizendo que os ouviu, agora Joás passa a dar ouvidos a que ele não deveria dar. O resultado disso, o povo volta novamente à idolatria, novamente se distanciando do Senhor, novamente na sua rebeldia. Ah, meus irmãos, um homem que andava reto ao Senhor, agora é um homem que desagrada aquele que havia preparado, garantido a sua segurança, lhe dado uma família, lhe dado um mentor, cultuado no coração dele o amor pela palavra, mas agora ele joga tudo isso de lado. O próprio Joás, ele revela um caráter duvidoso, um caráter perverso. Mas aí o Senhor, ao observar isso, coloca como sempre colocou ali no reino de Judá, antes de lançar o seu juízo sobre o povo, ele traz um profeta, ele traz alguém para chamar esse povo de volta ao Senhor. O Senhor quer socorrê-los, o Senhor quer restabelecer sua aliança, seu contato, seu amor por eles. Mas eles recusam. É levantado o profeta chamado Zacarias, porque no versículo 20 ele diz assim: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixareis o Senhor. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. O profeta dá a pedra, chama, diz assim: olha, vocês fizeram isso. Olha, não é dessa forma. Olha, ainda dá tempo do teu arrependimento. O Senhor está te mostrando isso. O Senhor vai fazer dessa forma aqui, porque vocês estão sendo rebeldes, vocês estão se distanciando. Mas aí eles respondem da forma como o coração deles já estavam carregados. Eles simplesmente conspiram contra o profeta Zacarias. E aí a gente chega exatamente no momento da palavra do nosso devocional. Eles conspiram e, com a ordem do rei, com a ordem de Joás, Zacarias é apedrejado no pátio da casa do Senhor. E mata. Ou seja, o filho criado por Joiada mata o verdadeiro filho de Joiada. Quanta ingratidão, né? A gente, quando se distancia do Senhor, a gente passa por essas situações. A gente se torna duro, se torna perverso, se torna resistente à palavra do Senhor. E no final, a gente acaba causando mal a muita gente, inclusive aqueles que sempre nos socorreram. Mas, como sempre, o Senhor acompanhando tudo, lembrai-vos das palavras finais de Zacarias que diz: o Senhor o verá e o requererá. Ao decurso de 1 ano depois, que deveria ser de forma imediata, você poderia dizer, mas a vontade do Senhor é Ele que estabelece, é Ele que diz como é que as coisas vão ser. Os sírios se levantam contra Judá e Jerusalém.
Mas eles vão com um exército pequeno. Certamente, facilmente, eles seriam dominados pelo exército de Judá. Mas tu sabe o que acontece? O Senhor não está mais com eles. Eles estão sem o Senhor. E aquele pequeno exército sírio simplesmente se torna diante do Senhor, ou pelo Senhor, uma grande multidão contra Judá. Assim, o juízo do Senhor, ele se estabelece ali contra Joás. Apesar da vitória dos sírios, Joás sobrevive. Mas diz a palavra do Senhor lá no versículo 25, apenas para que você possa entender, ele disse o seguinte: em grande enfermidade o deixaram, grandes enfermidades. Deixou ele completamente mutilado, fragilizado. E aí, interessante, né? Como a justiça do Senhor ela é perfeita. Eles conspiraram contra o profeta Zacarias e o mataram. E exatamente os mesmos homens, o mesmo povo, os mesmos aliados de Joás, que vão conspirar contra ele, por causa exatamente do sangue do filho de Joada. E matam Joás na sua cama. E ele é sepultado na cidade de Davi, mais distante dos sepulcros dos reis. Porque lá nesse sepulcro dos reis, aquele homem que foi um homem de valor, um homem amoroso, um homem piedoso, um homem cuidador, um homem zeloso, um homem temente ao Senhor, um homem que amava a palavra de Deus e que vivia a palavra de Deus e que tinha uma intimidade profunda com o Senhor, é ele que ocupa o lugar de Joiada nos sepulcros dos reis. Porque lá no versículo 16 ficou o registro da notabilidade de Joiada. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Que glória! Gratidão damos a Deus por um homem magnífico, notável, especial, que não foi honrado por meio da sua família, por aquele que deveria lhe honrar, deveria ser Joás. Mas ele foi honrado, enquanto Joás foi desprezado. Graça e paz, que a graça e a glória do Senhor esteja com a graça e o poder e o amor de Deus esteja contigo, né, com tua casa. E que Deus te cuide, meu irmão.